Certo, pessoal. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de mostrar o que eu estou fazendo aí, né? Basicamente, vocês devem conhecer dos dois dos nossos colaboradores, né? O professor Gladstone de Alencar Alves, que trabalha aí na UESP, né? No curso de Física, e também o professor Macedo, que trabalha tanto no curso de Física, né? Ele é de Piripiri, mas em breve, com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai estar aí com vocês. Então, pessoal, vai ser uma excelente aquisição para vocês, o professor Macedo. Basicamente, esse trabalho é colaboração com o pessoal da UESP, certo? Aí com vocês. O que a gente estuda essencialmente? O que a gente faz essencialmente? A gente trabalha, eu, o professor Gladstone, Macedo e também o professor Wellington, que também já trabalhou na UESP, né? Ele também já trabalhou na UESP e hoje está na Federal com a gente. A gente trabalha com processos estocásticos, certo? Fora do equilíbrio, né? E essa área de processos estocásticos é uma área que eu estou trabalhando há mais ou menos agora, acho que uns 5 anos, agora vai completar o 5º ano que eu estou trabalhando com essa área. Eu estou bastante feliz em fazer o que eu faço, não fazendo, lógico, uma propaganda positiva porque eu faço, né, que também é lógico, né, eu tenho que vender o meu peixe, mas eu tenho que fazer meu jabá, né, mas é porque realmente é uma coisa que você tem muita coisa para fazer. Você se torna uma pessoa produtiva no sentido de que você tem muita coisa para fazer, certo? Processos estocásticos, por exemplo, você tanto estuda física básica, como estuda, por exemplo, sistemas sociais. Você pode usar o ferramental matemático e simulacional que você obtém da teoria de processos estocásticos para estudar sistemas biológicos, né? Como, por exemplo, a absorção, a osmose de uma célula, né? Você pode estudar sistemas sociais, né? Formação de opinião em uma sociedade, né? Estudo de formação de opinião, onde você tem uma situação de polarização política, né? Enfim, e também você pode estudar sistemas, como, por exemplo, sistemas do tipo criação-aniquilação, né? O inglês birth, death, né? Nascimento e morte, onde você pode ter, por exemplo, infecções, você pode ter equilíbrio de espécies, né? O modelo predador-presa, certo? Então, ou seja, é uma gama de fenômenos absurdamente grande que você pode estudar com essa teoria de processos estocásticos, certo? Com essa teoria de processos estocásticos. Então, é uma coisa assim que não vai faltar muita coisa para fazer. Eu imagino que nunca vai faltar coisa para fazer com isso aqui. Então, é isso. Aí nós vamos dar início à apresentação. Eu vou falar de modelos epidêmicos difusivos. Basicamente é o seguinte: em modelos epidêmicos, você tem, essencialmente, a primeira parte, a primeira natureza histórica de você estudar modelos epidêmicos vem de equações diferenciais, né? Então, por isso que eu mostro aí na introdução o estudo de modelos epidemiológicos com equações diferenciais. Um modelo que está muito em voga agora por conta da pandemia, né, por conta do coronavírus, o modelo CIS e o modelo CIR, tá certo? O modelo CIR, no caso, é um modelo para uma infecção, para uma epidemia que se espalha em uma população, e aí, uma vez você pegando essa doença, você desenvolve imunidade, né? Aí você tem resultados bastante tradicionais, bastante conhecidos no modelo CIR, como, por exemplo, o R0, para você ter uma explosão exponencial no número de infecções, né? Parâmetro R0. Se o R0 for maior do que 1, você tem uma epidemia. Caso o R0 dê menor do que 1, a doença não se espalha na população e ela eventualmente desaparece. O modelo CIR. A versão do modelo CIR, digamos assim, que você elimina a possibilidade de ter imunidade, aí você chama modelo CIS, tá? Que no caso é uma sigla, né? Modelo CIR significa suscetível, né? Infectado, removido, né? Modelo CIR.
Porque uma vez você adquire imunidade, você não participa mais da dinâmica, então você é removido da dinâmica, você não interage mais. Mas se você tem um modelo cis, e aí a imunidade ela dura temporariamente, você volta a fazer parte da dinâmica. Então significa suscetível, infectado, suscetível, tá? Aí você tem a primeira parte da história do estudo desses modelos, que é com equações diferenciais, mas aí você tende a melhorar a descrição. Como, por exemplo, botar uma dinâmica de rede, tá certo? Você coloca uma dinâmica de rede, e aí, dependendo da situação, o modelo cis e o CIR na rede, eles vão apresentar uma transição de fase, como eu falei para vocês, depende de um parâmetro, no caso do CIR, o parâmetro R0, se ele for menor do que 1, a epidemia ela não se espalha, se for maior do que 1, a epidemia se espalha. Isso caracteriza o que se chama transição de fase, né? E por incrível que pareça, muito parecido com o que acontece, por exemplo, em sistemas ferromagnéticos, ou mesmo no ponto crítico da água, né? Ponto crítico em que a água ela passa por uma transição de fase para o ponto crítico. Em geral, a transição da água é de primeira ordem, mas tem um ponto bem específico onde a água passa por uma transição de fase de segunda ordem, certo? Então, é um resultado interessante que um modelo social, ou mesmo um modelo biológico, ou mesmo um modelo um modelo epidêmico, ele passa também por uma transição de fase, certo? Então, essencialmente, a transição de fase no modelo epidêmico significa o seguinte, o contexto é esse, é você poder controlar a epidemia ou não, dependendo da situação, certo? Então, você tem um parâmetro simulacional que você pode gerar uma transição de fase que fornece uma pista para uma política que pode fornecer uma pista para uma política de controle de uma pandemia, certo? Então, enfim, a gente vai mostrar os modelos CIS. Esse modelo HZR é uma coisa interessante. Esse formalismo de modelos epidêmicos, ele pode ser, inclusive, generalizado para você abarcar infecções até mesmo do reino ficcional, que é um modelo que eu vou mencionar hoje, que eu cunhei o nome Walking Dead, certo? Basicamente, HZR significa Humans, Zombies e Removed, né? Humanos, zumbis e removidos, ou seja, no final dessa apresentação eu vou falar de um modelo que simula, por exemplo, um apocalipse zumbi, certo? Uma coisa interessante, uma coisa que é mais ou menos assim, fora do comum, né? Fora do comum, eu vou apresentar resultados que vai simular uma epidemia real, mais ou menos real, né? Que pode vir a ser real. Mas no final eu vou mostrar alguns resultados de uma epidemia, por exemplo, no reino ficcional, né? Então é isso, então me acompanhem agora nessa jornada, né? A introdução, enfim, né? A primeira formulação do modelo epidemiológico é antiga, vem lá de 1760, do Daniel Bernoulli, né? Para quem não sabe, a família Bernoulli é uma família de matemáticos famosos, né? Pai, filho e tio. Pai, filho e tio. Estudaram com Euler, né? Que também foi outro matemático famosíssimo, né? Enfim, mas por que estudar modelo epidemiológico? Por que estudar modelo epidêmico? A gente não pode fazer testes, experiência em vivo com epidemia. Óbvio, é barreira ética, você não pode fazer isso, né? Você, evidentemente, vai fazer isso por conta de uma barreira ética, né? Mas aí você tem, por exemplo, um ferramental matemático que te permite estudar uma série de coisas, como eu falei para vocês. Processo estocástico é uma coisa que não tem limite. É absurdo o número de coisas que você pode estudar com isso, né? Você pode estudar contagem social, né? Como transmissão de informações, opiniões, comportamentos, normas culturais, contágio digital, propagação de vírus digitais, memes, reações catalíticas, inclusive reações químicas, etc, etc, etc.
O que torna essa área de modelos epidêmicos uma área interdisciplinar, certo? Um exemplo da importância, óbvio, né, aconteceu com a SARS, né? Para quem não sabe, foi uma epidemia que aconteceu no ano de 2005, né, se eu me lembro bem. Basicamente, o contágio começou com um médico que veio lá da província de Guangdong, né? Ele se hospedou em Hong Kong, ficou alguns dias, mas aí espalhou a doença para algumas pessoas, aí essas pessoas espalharam essa doença, foram para Vietnã, Singapura e Canadá. Aí é complicado, né? A epidemia espalhou, né? O outro exemplo óbvio é o que a gente está passando hoje, né? A epidemia do coronavírus, né? Então, enfim, a importância é óbvia, você estuda isso por conta, obviamente, dessa ligação tão absurda, tão forte com a vida real, né? Então, você tem um review, eu estou apresentando aí uma referência para quem quiser anotar. Aqui você tem uma referência sobre processos epidêmicos em redes complexas, né? Em geral, a gente estuda esses modelos em redes complexas porque, digamos assim, em parte, se acredita que a rede complexa ela é a forma mais realista que temos de simular, de mostrar as relações humanas, tá? As relações humanas. E a rede, ela é o quê? É como uma coisa desse tipo aqui nessa figura. Você tem ligações, tá? Você tem ligações, tá certo? E essas ligações, elas se referem aos relacionamentos que as pessoas têm, que pode ser um contato, um mero contato, né? Ou mesmo um contato de natureza emocional, né? Um relacionamento mais íntimo, etc, etc, né? Enfim, esse contato pode significar qualquer relacionamento que duas pessoas têm, que pode ser suscetível, né? Que pode ser suscetível no caso, ser um contato relevante que você possa passar uma infecção, né? Então, o que é o modelo epidemiológico em rede? Vai simular o espalhamento, tá, de uma infecção numa rede de nós conectados, né? Os indivíduos são os nós, no caso, né? No caso, a gente ainda vai analisar uma generalização disso, né? Modelos epidêmicos difusivos, eles são uma generalização dessa figura, do que eu estou descrevendo agora, tá? Nesse caso de modelos em redes, eu tenho o indivíduo como sendo um nó da rede, mas eu posso liberar o indivíduo para pular ao longo dos sítios da rede, ou seja, a rede, em vez de ser um indivíduo, ele pode ser um lugar onde você pode ter aglomeração de indivíduos, né? Modelo epidêmico difusivo, então, vai representar isso, né? A situação em que eu possa ter aglomeração de indivíduos ou não. Um exemplo, modelo CIR, como eu já expliquei, você tem os suscetíveis, que são indivíduos que não estão infectados e não estão imunes. Os infectados são os que contraíram a doença e podem infectar outros indivíduos. E os removidos não interagem mais com a dinâmica. Aí as ferramentas usadas, as ferramentas que nós vamos ver aqui, podem ser generalizadas para modelos, para infecções do mundo da ficção. Um exemplo é o modelo HZR, tá? Então você tem o formalismo da reação de fusão, tá? Que é o formalismo em geral. O formalismo mais geral, na verdade, é o formalismo dos processos estocásticos, tá? De reação de fusão. E reações estoicométricas que você pode mapear no chamado processo de Poisson. Se é um processo de Poisson, você pode mapear, por sua vez, numa cadeia de Markov. A cadeia de Markov, apesar, eu não sei em qual disciplina vocês estão, no curso de graduação, etc., mas basta dizer o seguinte, que a cadeia de Markov é o que me permite eu pegar o processo de infecção, fazer um programa de computador, tá?
e que eu possa simular no computador a infecção se espalhando nos indivíduos, tá? O ferramental matemático que me justifica eu fazer isso é a chamada cadeia de Markov, tá? Primeiro eu vou falar do modelo CIR, né? O modelo CIR está aí um gráfico, né? Um diagrama, onde eu mostro as transições, tá? O S passa para I com a taxa μi, e o I passa para R, o indivíduo no estado I passa para R, a uma taxa μc. Então, isso significa que eu posso simular no computador através de um processo estocástico via cadeia de Markov, tá? A reação estoicométrica vai acontecer segundo uma probabilidade. Então, você sorteia um número aleatório, sorteia um indivíduo. Se esse número aleatório for μi e o indivíduo for suscetível, ele passa a ser infectado, e assim sucessivamente. Você pode escrever um programa e simular o processo. Uma coisa interessante é que a classe de universalidade da transição, que eu vou explicar o que é, ela é a percolação dinâmica. O que é a classe de universalidade? Basicamente, toda transição de fase, ela é especificada por um conjunto de expoentes que dizem como determinada variável vai a zero na transição ou como determinada variável diverge na transição. Então, esse conjunto de expoentes, eles são universais. Você pode ter modelos completamente distintos que possuem os mesmos expoentes, como, por exemplo, esse modelo de infecção, que é o CIR, como, por exemplo, um líquido invadindo um meio poroso, tá certo? É um sistema totalmente distinto de um sistema onde acontece infecção, mas, no entanto, os expoentes são os mesmos, tá? É uma coisa interessante. Sistemas que não estão relacionados, de certa forma, não estão relacionados, de certa forma, de forma óbvia, né? Eles têm o mesmo conjunto de expoentes. Isso acontece na teoria de transições de fase e é um negócio interessantíssimo. Tanto é que muita gente estuda transições de fase exatamente por isso, tá? Em geral, o que acontece? A gente sabe, lá da teoria de grupo de renormalização, que se isso acontece, um modelo pode ser mapeado em outro por uma transformação que não é óbvia, mas pode ser mapeado quando tem o mesmo conjunto de expoentes. Então, o modelo CIR, ele é mapeado em equações diferenciais, tá? Então, você tem aí o conjunto de equações diferenciais do modelo CIR com as taxas, tá? Então, basicamente, é o seguinte, o que significa uma taxa negativa na equação diferencial? Né? Nas equações diferenciais, uma taxa negativa significa o seguinte, que o indivíduo deixa de ser suscetível e passa a ser infectado, então o conjunto de indivíduos infectados aumenta no tempo, então tem um sinal de mais. Por outro lado, o número de suscetíveis diminui no tempo, então fica a taxa com menos. Tá? Então, onde tem mais e menos nas equações diferenciais, como vocês podem observar, você vai ter um crescimento ou um decréscimo na população total de suscetíveis, infectados e removidos. Eu apresento aí para vocês um algoritmo que simula estocasticamente um conjunto de equações diferenciais, que é o chamado algoritmo de Gillespie, tá? Você vê um modelo de infecção nesse caso, como se fosse um conjunto de reações químicas, tá? Então você pode simulá-las estocasticamente. Claro que eu poderia resolver as equações diferenciais matematicamente a priori, mas nesse caso elas não têm solução. Você pode simulá-las de forma determinística usando o chamado algoritmo de Range-Kutta, tá? Range-Kutta. Mas aqui eu vou preferir fazê-las através do algoritmo estocástico, tá? Então, basicamente, eu seto as populações iniciais, a cada unidade de tempo, ou a cada passo, um loop, eu sorteio um número aleatório. Aí o número aleatório eu comparo com a probabilidade que é proporcional à taxa estoicométrica, e aí, se for menor, eu mudo a população de acordo, tá certo? Então, é isso o algoritmo. Aí, o tempo total é acrescido, a contagem atualizada, tá? E você segue o algoritmo.
unidade de tempo que você tem que somar é proporcional à soma das taxas estoicométricas. Vai ser menos 1 sobre R, L do P, onde P é um número aleatório, tá? Então, no caso, isso significa que o tempo é exponencialmente distribuído com média igual a 1 sobre a soma das taxas, tá? Enfim, você repete até não haver mais reactantes, que é entrar no estado absorvente. Então, eu mostro para vocês a seguir um gráfico. Esse gráfico eu tirei de um programa que eu fiz para simular a evolução temporal, tá? Das equações do modelo Si, tá certo? Basicamente é o seguinte, o que acontece? Basicamente, para um tempo curto, tá? O crescimento da infecção é exponencial, tá? O crescimento da infecção é exponencial, que é justamente o que a gente viu, por exemplo, né? Que é o caso do coronavírus, tá? Por que se fez quarentena, tá? Por que se fez quarentena? Exatamente para que essa curva vermelha, tá? Que vocês estão vendo aí na apresentação, essa curva vermelha, ela não crescesse rapidamente, tá? A ponto de entupir os hospitais com pessoas doentes e as pessoas morressem à míngua, sem atendimento, tá? Eu tenho meus questionamentos contra a administração de crise, tá? Principalmente na demora da construção dos hospitais e tal. Mas essas críticas eu vou guardar, não é o caso aqui da apresentação, tá? Mas, essencialmente, eu tenho que ser realista em explicar que a quarentena ela teve um motivo justo e honesto. Você tinha que fazer para evitar o crescimento dessa curva vermelha, que é a curva de infectados, certo? Nesse caso aqui, eu estou pegando uma infecção ou que ela seja muito mortal, tá? Porque o número de removidos aí é próximo de uma proporção de infectados. No caso aí eu escrevi população, mas é a porcentagem, né? É a parcela da população, né? Quase a totalidade da população, ela se tornou removida no fim. Ou então, quase a totalidade da população, ela se tornou imune, tá? Ela se tornou imune. Caso você queira diferenciar o cara que morreu ou que conseguiu a imunidade, aí você pode mudar o modelo, tá? Para incluir a separação entre as duas porcentagens, certo? Entre as duas parcelas de população. Mas, essencialmente, essa é a dinâmica do modelo Si, tá? Então, apresenta a seguir a simulação do modelo Si na rede, tá? Você pode mapear ele na dinâmica markoviana. Eu estou mostrando aí as regras da dinâmica, tá? Essencialmente, vocês podem acompanhar lendo, mas essencialmente é o seguinte. Os indivíduos podem assumir 3 estados: 0 se suscetível, 1 se infectado, menos 1 se removido. No instante T igual a 0, você escolhe o cara aleatoriamente na rede para se tornar infectado, ou seja, você escolhe aleatoriamente o paciente 0. Aí, a cada unidade de tempo, né, ou 1 sobre N, né, um nó você escolhe aleatoriamente, se suscetível, ele pode se tornar infectado com a probabilidade beta e pode se tornar suscetível, tá? E pode se tornar suscetível com probabilidade lambda, tá? Essas probabilidades beta e lambda você pode extrair da vida real, né? Como é que você faz para extrair o beta? Essencialmente, como é que você faz para extrair o beta? Você conta o número de contatos que uma pessoa teve e o número de pessoas que ela conseguiu efetivamente infectar. Aí você tem uma estimativa do beta. Da mesma forma, você pode ter o lambda. O lambda ele vai ser o inverso do tempo, né? De certa forma, o lambda é uma taxa, então é o inverso do tempo, para que um paciente se cure, tá? Para que um paciente ele consiga cura e não consiga infectar ninguém. O lambda é estimado dessa forma. Então, você tendo o beta e o lambda, você é capaz de prever o curso da epidemia, pelo menos em tese, né? Você é capaz de estimar se a epidemia ela tem uma
um prognóstico de espalhar ou então de desaparecer, tá? Então, se não houver mais sítios infectados, você vai ter a fase absorvente e aí você encerra a simulação, tá? Eu tenho um vídeo, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar, eu estou tentando mostrar para vocês o vídeo, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar da tela do meu celular, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vídeos. Sim. Pronto. Vamos ver se ele consegue mostrar aqui, tá? Certo, pessoal? Então aí eu estou mostrando uma simulação do modelo C. As bolinhas vermelhas são os infectados e as bolinhas pretas o removido e as bolinhas azuis os suscetíveis. Note aí como a infecção ela vai envenenando os sítios, né? E se espalhando ao longo da rede. Notem também que a infecção crescendo ela é idêntica a você crescer um cluster, certo? Um aglomerado, tá? Notem aí que você tem um aglomerado, né? Esse aglomerado é único, a atividade do aglomerado está na borda, certo? Ele está essencialmente na borda, tá? Essa é uma limitação desse modelo na rede, que a gente pode eventualmente superar se você libera o indivíduo se deslocar na rede, tá? Você libera o indivíduo se deslocar na rede, então você pode eventualmente superar essa limitação do modelo. A atividade ela está somente na borda do aglomerado, certo? Então, enfim, eu mostro alguns resultados, essencialmente, né? O que a gente faz, essencialmente, para poder tomar conclusões? Como é crescimento de agregado, então, essencialmente, eu uso o ferramental ativar, simulando no programa, medindo o tamanho do agregado, a fração de gases ativados, né? Para ter a percolação, eu tenho essa identidade, né? Onde o P vai ser o P infinito, que é o maior cluster, né? O cluster mais clusters finitos, né? O somatório S se refere aos clusters finitos. A fase idêntica, eu vou caracterizar a presença do P infinito. Se tiver um cluster percolante, eu tenho epidemia, caso contrário, epidemia, tá? E eu tenho também o tamanho médio dos agregados, tá? Que me define uma outra quantidade que diverge próximo ao limiar epidêmico, que é parecido, é análogo à suscetibilidade de modelos de spin, tá? Então, enfim, eu acho o limiar epidêmico através desses outros observáveis aí que eu chamo de ESM, que me permite definir um cumulante, uma curtose. Essa curtose ela é universal no ponto crítico, ou seja, as curvas devem se cruzar para diferentes tamanhos L da rede e você consiga estimar o limite epidêmico. Tá? Uma referência que vocês podem ler sobre o modelo C é esta, tá? Vou deixar aí um pouquinho na tela para que vocês possam anotar e baixar o artigo e ler, tá? Essa referência, em parte, foi a que eu me baseei para poder começar a trabalhar nessa área de modelos epidêmicos, né? Então, enfim, as relações de escala não tem muito o que explicar. Basicamente, as relações de escala de tamanho finito são caracterizadas pelos expoentes críticos. Aí você vê que o parâmetro de ordem, que é o tamanho do cluster, que é o tamanho, né, que é se o sistema ele percola ou não, né, o número de realizações médios para o qual você tem uma epidemia e para o qual você não tem, né, caracterizado pelo expoente beta, você tem a suscetibilidade que é caracterizada pelo expoente gama, a suscetibilidade diverge com L, né, ela aumenta com L, já o parâmetro de ordem se você tem L, o parâmetro de ordem diminui, né, o expoente é negativo.
As quantidades SM, elas têm a dependência de escala em termos de gama e beta, e o cumulante é universal, ele não depende de expoente algum, né? Ele não depende do expoente. Os expoentes para percolação dinâmica em 2 dimensões, incrível que pareça, é só que coisa interessante, eles são frações, são números racionais. 5 sobre 36, o beta, o Ni 4/3 e o Gama 43 sobre 18 avos, tá? Aí eu mostro para vocês a seguir o cumulante de Binder, né? Note que o comportamento crítico, o comportamento é um comportamento de escala. As curvas, para diferentes tamanhos de rede, ó, eu pego aqui uma rede quadrada, 50 por 50, 60 por 60, 70 por 70 e assim por diante, né? Ou seja, uma rede aqui, por exemplo, L igual a 100, ela vai conter 10 mil, aliás, ela vai conter 10 mil indivíduos, né? Uma rede de 100 vai conter 10 mil indivíduos. Então, você vê que o comportamento crítico, eles todos colapsam, né? Como vocês podem ver no gráfico à direita de vocês, né? Eles colapsam, tá? Para diferentes tamanhos de rede. Isso significa o quê? Então, eu não preciso simular tamanhos de rede grande, eu já estou pegando o comportamento do sistema na transição para pequenos tamanhos, né? Relativamente pequenos, né? Eu não preciso de uma população grande, né? E o limiar crítico, para esse resultado aí que eu simulei, eu encontrei o mesmo resultado do artigo, né? Que eu mencionei para vocês, 0,765. Então, isso é um sinal de que as coisas estão indo bem, né? Quando você reproduz um artigo e acha o resultado do artigo uma coisa maravilhosa, né? Então, eu mostro aqui o parâmetro de ordem, como eu expliquei para vocês, o parâmetro de ordem tem a ver com a probabilidade de você iniciar uma epidemia. E ela é a probabilidade de você iniciar, né, a propagação e redundar numa epidemia, né? Então, você vê que abaixo do limiar crítico, ou seja, se o paciente demora, se o paciente, né, né, a probabilidade no caso lambda, né, se a doença, o lambda aí no caso é virulência, a doença é pouco virulenta, né, ou seja, ela mata menos, ela propaga mais rápido, tá? E é uma coisa que acontece na vida real, né? Por exemplo, o ebola. O ebola é uma doença mortal. Ela acabou não se propagando muito. O que, de certa forma, a doença vitima o indivíduo, que o indivíduo tenha condições de propagar a doença. Então, isso, de certa forma, isso bate com a nossa lição do que acontece na real, certo? Enfim, no caso, você simular esse modelo numa rede quadrada, ele tem um interesse, é basicamente estudar um modelo de mecânica estatística, né? Você estudar, de forma geral, a teoria de transição de fase. Mas isso pode servir, né, para uma simulação de um modelo da vida real? Pode. O que eu teria que mudar para isso? Você tem que mudar, essencialmente, a possibilidade de você, por exemplo, ter uma rede livre de escala, né? Que ela é mais realista em termos de você colocar as relações humanas em jogo, né? Você incluir pelo menos um vislumbre das relações humanas dentro do, né? O sistema social, ele é complexo, né? Um sistema complexo, mas determinados aspectos desse sistema você pode incluir no seu modelo, certo? A seguir, eu mostro a suscetibilidade ou o tamanho do cluster finito, né? Note que, mais uma vez, a direita de vocês, os tamanhos colapsam, né, com os expoentes da percolação. E note também que a suscetibilidade ela aumenta próximo do ponto crítico, né? Próximo do ponto crítico, contando da rede, né? Então você tem aí o comportamento do sistema já né? Você tem que ele obedece os coeficientes da percolação e está na classe de universalidade da percolação, certo?
Outro modelo que você pode incluir na simulação, né? Enfim, outro modelo. Esse modelo HZR, né? Para mencionar para vocês, do modelo do zumbi. Mas uma coisa interessante desse modelo do zumbi, tá? Você tem uma probabilidade pequena de sobrevivência da humanidade. Se você tem, por exemplo, a taxa de infecção, que seria, no caso, um zumbi, morder um humano de forma bem sucedida e você é humano, né, for maior do que a taxa com a qual o humano ele pode desabilitar o zumbi, né, matar o zumbi, sei lá, destruir a caixa craniana, não sei como, né? Não sei como é o livro ou o filme da ficção, ou a série da ficção, né? Onde o zumbi ele é desabilitado. A solução determinística desse sistema de equações ela leva inexoravelmente a humanidade à extinção. A solução estocástica, né, que eu mostro no gráfico a seguir, certo? No gráfico a seguir, você tem a probabilidade de sobrevivência que é a curva em preto, né? A curva de humanos em preto, tá? Então você tem aqui uma população inicial de 10 zumbis, é o suficiente para extinguir a população de humanos. Tá? É suficiente para extinguir a população de humanos. Se eu começar com 10 zumbis, 200 humanos, praticamente os caras, né? Genocídio aí total, né? Absurdo. Então, um dos nossos objetivos nessa apresentação vai ser salvar a humanidade desse destino inexorável aí, tá certo? Enfim, esse HZR eu tirei de uma referência, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ah, nossa, será que publicar com o modelo de zumbi? Assim, eu posso explicar. Você tem um modelo que não simula. Tudo bem, ele pode não ter a ver com a vida real, mas você pode fornecer ou a interpretação desse modelo, tá? Ou então você estuda ele do ponto de vista de física clássica, tá? Você forneceu ferramental matemático para estudar outras coisas. E aquilo dali seria um exemplo, um toy model, né? Um modelo de brinquedo ao qual você vai usar para poder aprender esse ferramental matemático. Tá? São dois motivos que você pode estudar um modelo como esse. Tá? Primeiro, para aprender, segundo, para, né, você interpretar esse modelo segundo outro ponto de vista. Tem, por exemplo, que o zumbi ele é o terraplanista, tá? Uma pessoa que quer espalhar uma doutrina, né, no meio da sociedade, como, por exemplo, o terraplanismo, né? E aí, esse processo de você converter, né, o processo de conversão, ele pode ser análogo ao processo de zumbificação, né? No caso, o zumbi é o terraplanista, né? Nosso querido terraplanoide, né? Planilson, o Planilson, e o humano é o Mobilson, né? A pessoa normal, né? Que sabe, né? Que vê, que já entende que a Terra não é plana, né? O ser humano normal, né? Aí, no caso da guerra, você simula num modelo como esse, a chamada guerra entre humanos e terraplanistas, né? Enfim, eu vou mostrar aqui uma simulação em larga escala. Essa simulação não é minha, tá? Essa simulação não é minha. Ela é do artigo que eu mostrei para vocês, tá? Ela é do artigo que eu mostrei para vocês, tá certo? Eu vou mostrar para vocês, no caso, uma simulação de larga escala, tá? Desse modelo, tá certo? Vou mostrar para vocês. Então, segue. Aí eu tenho, no caso, os Estados Unidos, né? Aí você tem, em vez de os zumbis se espalhando, tá? Em azul, no canto superior direito, você tem a população de humanos. No canto inferior esquerdo, você tem a população de mortos, né? Observa que aí a simulação está sendo medida em dias, tá?
Observa que aí a gente já está no 34º dia, no caso, 37º, 38º, 39º dia. Os Estados Unidos, ele já está praticamente a costa leste já era, né? A costa leste já era, os Estados dominaram tudo. Enfim, então você vê que um modelo como esse, ele pode fornecer até alguns insights sobre o comportamento de um modelo de infecção. Note que aí, com 65 dias, só vai ter a população humana em pontos lá nos Estados Unidos, lá no deserto do Atacama, sei lá, o Vale da Morte, né? Acho que é o do Atacama, né? Eu não lembro. Perdoe minha ignorância geográfica, isso foi o caso, viu? As florestas do Oregon, né? Enfim, só regiões inóspitas lá que quase não tem gente, né? Então é isso, cara. 93 dias, 94 dias, os Estados Unidos eram uma vez no mapa, né? Vamos seguir a apresentação. Então, enfim, né? Enfim, vamos lá. Vamos para a apresentação. Vou voltar. Então, vamos seguir. Então, a gente vai mostrar agora, enfim, uma generalização desses modelos de rede, tá? O modelo DEP. O que significa DEP? Diffusive Epidemic Process, certo? Você tem processo epidêmico difusivo, tá? Basicamente, você agora libera a população para não ser sedentária. A população ela pode visitar os sítios da rede. Então, você inclui aí duas novas taxas, as taxas de difusão dos infectados e a taxa de difusão dos suscetíveis, tá? A importância de você incluir taxas diferentes é porque há modelos de baixa dimensionalidade, por exemplo, valeu aí pela informação, o cara falou aí, o deserto do Atacama no Chile, tá certo, verdade, tem razão. É o Vale da Morte, lá é o Vale da Morte. Então você tem... obrigado pela correção. Aí você, enfim, o modelo em si, ele vai permitir a propagação e a reação, tá? De acordo com as equações diferenciais do modelo CIS, tá? Em baixa dimensionalidade, as taxas de difusão, elas introduzem 3 novas classes de universalidade. 3 novas classes. Dependendo se a taxa de difusão dos infectados é maior, menor ou igual à taxa de difusão dos suscetíveis, tá? Então, você tem um modelo que, além de ser um modelo realista, você tem um modelo rico, tá? Ele vai ter várias classes de universalidade no mesmo forma ali, no mesmo modelo, tá? Então, você tem uma fase endêmica, que, como eu permito a infecção tornar o indivíduo novamente suscetível de poder se infectar novamente, você tem um estado endêmico e a fase solvente, onde a infecção ela aparece, tá? O processo de reação, eu simulo usando o algoritmo de Gillespie para simular os contatos, tá? O algoritmo de Gillespie eu uso para simular os contatos. Agora, uma coisa interessante é que o resultado que a gente está tentando publicar, já foi submetido, ele está em análise, né, está em revisão, é que se você simula o algoritmo de Gillespie, onde você limita os contatos, ou seja, você simula no programa, você insere o efeito de distanciamento social, né, o conceito de distanciamento social, você tem transição de fase finita, com limiar finito, em redes livres de escala, como, por exemplo, a rede Barabase, tá? O modelo original, onde você permite o contato de todo mundo com todo mundo, né, indistintamente, aí você tem MA zero, ou seja, você não consegue controlar a epidemia somente com distanciamento social, tá? Você não consegue controlar a epidemia, mas incluindo esse efeito de distanciamento social, ele
fazendo com que os contatos, né, sejam limitados, aí você tem um limiar finito, tá? Aí, no caso, você mostra o algoritmo de Gillespie, eu menciono alguma coisa, né, nesses lados, né, no algoritmo de Gillespie, né, no caso, eu começo com a população igual a população que está no sítio, tanto de infectados como suscetíveis. E no passo de Monte Carlo, eu libero a reação, tá? Aí a ação é proporcional às taxas estoicométricas. Aí o número de contatos é que eu limito. O número de contágios que eu posso permitir, eu limito de acordo com a população. Ou seja, eu evito, de certa forma, a chamada aglomeração, né? Se você tem uma aglomeração muito forte, eu não libero muitos contatos. Ou seja, eu evito o contato se houver aglomeração, né? E assim eu sigo dessa forma e simulo o modelo repetindo por iteração os passos, tá? Eu vou mostrar aqui uma dinâmica, né? De certa forma, basicamente o que vocês vão ver é o que é análogo ao gás na rede, né? É o que é análogo ao gás na rede, tá? Basicamente, azul aí é o sítio onde tem infectado, vermelho onde tem, aliás, azul onde tem suscetível e vermelho infectado. Se o sítio, né? Se o sítio é mais vermelho, você vai ter mais pessoas infectadas, tá? Se o sítio é mais azul, suscetíveis. Então, você vê aí o comportamento bem característico de gás na rede, certo? Você tem o efeito bem característico de gás na rede, certo? Que no caso é um modelo de difusão, né? É um modelo de difusão. O contato vai acontecer se dois indivíduos, um suscetível e um infectado, compartilharem o mesmo sítio e num contato permitido aí acontecer a infecção. Você tem o contato do suscetível e do infectado. Lógico que isso vai depender das taxas, certo? Aí eu apresento o resultado para o modelo original, onde eu não tenho o algoritmo de Gillespie, tá? Onde os contatos são ilimitados, né? Você não tem transição. Observa bem aí que os cruzamentos do cumulante no canto esquerdo de vocês acontecem a densidades populacionais menores se eu aumento o tamanho da rede, tá? Essa rede ali de escala, eu estou simulando uma rede para base. Observa que esse comportamento ele é coerente com o limiar em zero. Ou seja, mesmo o sistema sendo rarefeito, você não consegue evitar, né, evitar a propagação da infecção. Mas, no entanto, se você limita os contatos, tá? Se você limita os contatos, eu vou deixar um tempinho aí para o slide aparecer, certo? O slide ainda não apareceu. Eu vou ter que interromper para poder mostrar a apresentação de novo, que parece que o slide ele não está passando. Vou ver se vai. Vou parar a apresentação e iniciar a apresentação de novo, certo? Ok, parece que agora foi. Pronto, vamos continuar. Então, enfim, você tem a Barabás, agora eu tenho um limiar epidêmico, as curvas se cruzam em um ponto, então a densidade aí, de certa forma, para esses parâmetros que eu escolhi, 12,5 pessoas por sítio, tá? 12,5 pessoas por sítio, ou 2,5 indivíduos por sítio, ou seja, o que significa aí uma densidade quebrada, né? O que significa uma densidade quebrada? Você pode pensar numa densidade quebrada como por exemplo, indivíduos ocupando e desocupando um determinado local. Então,
Na unidade de tempo, você pode, né? Na unidade de tempo, você pode ter densidade quebrada, né? Então, por exemplo, num modelo como esse, você pode simular em pequenas dimensões a situação em que você queira analisar qual é a aglomeração mínima que você tem que ter no ponto comercial, sei lá, para que você consiga evitar a infecção. Mas para isso você precisa do R0 da infecção, né? Que seria medido, no caso, né? Você teria que medir ele na vida real, né? Estimando na vida real. O problema é que, infelizmente, por exemplo, para a infecção do coronavírus, os dados de medida do R0 não são 100% confiáveis. Então, qualquer estimativa ela é problemática nesse quesito, mas, a priori, você pode fazer, certo? Então, aí eu mostro o parâmetro de ordem, tá? No caso do parâmetro de ordem, você vê claramente a transição. Para densidades maior que a densidade crítica, você tem que a infecção, a densidade de infectados, ela é não nula, né? Ela é não nula. Abaixo do limiar, a infecção desaparece. A densidade é próxima de zero, tá? Aí, em termos estatísticos, né, em termos de teoria da transição de fase, eu mostro que o comportamento segue um expoente, tá? Como eu mostrei para vocês, tá? Faz sentido para quem estuda teoria de transições de fase, no caso que eu vou falar, que o expoente, né, o expoente de shift é 1,5, e o expoente do parâmetro de ordem beta também é 1,5, ou seja, você está no regime de campo médio e com correções logarítmicas, ou seja, o comportamento de escala apresenta aí um ln de n para colapsar as curvas para diferentes tamanhos de rede. Então você tem aí um comportamento de campo médio, tá? Por isso que a gente obteve o comportamento de campo médio com correções logarítmicas, né? Esse resultado é meu e também dos professores da UESP, né? Meu e do Wellington, né? São os colaboradores desse trabalho, e também do professor Macedo e do professor Gostão da UESP. Enfim, aí eu mostro a flutuação, né, no ponto crítico do parâmetro de ordem. A flutuação ela é finita, né? No caso, ela é finita acima do limiar crítico, e também o comportamento crítico, aí no caso, apresenta correção logarítmica, e o expoente gama igual a zero, que é o expoente gama, né, da percolação direcionada, né? Essa classe de universalidade aqui é a mesma da percolação direcionada, o conjunto de expoentes, tá? Então, a seguir, eu apresento outro modelo. Esse modelo da EPR eu incluo agora a possibilidade do indivíduo adquirir imunidade, tá? Adquirir imunidade. Então, você tem a mesma coisa, você pode deixar o indivíduo propagar, e dentro do sítio, o indivíduo pode pular os sítios, ele pode se deslocar. Dentro do sítio, ele vai poder se contaminar de acordo com as equações do modelo CIR, tá? Aí eu mostro para vocês, vou mostrar agora um vídeo, tá? Exatamente da evolução temporal desse cara, desse modelo. Mais uma vez você vai ter crescimento de cluster, tá? Agora aqui a atividade ela não está somente na borda do cluster, né? Você pode ter atividade fora da borda, mas você vê que também o cluster ele se comporta como se você envenenasse a população numa rede quadrada. Ele vai crescendo e envenenando a população, tá? Então, basicamente isso aí é uma proposta para a gente. A gente vai estudar agora estatisticamente esse modelo, faz parte das nossas perspectivas, né? A gente vai estudar agora a possibilidade do modelo adquirir imunidade, tanto na rede quadrada, como em redes regulares, bem como nas redes scale-free, certo? Nas redes livres de escala, tá? E para fechar a apresentação, a gente vai tratar agora do modelo Walking Dead. Basicamente, eu vou... Por que eu chamei o Walking Dead? Né? Basicamente, são zumbis que vão poder fazer difusão na rede, né? Aí é um trocadilho entre o chamado Randall Walk, né? Randall Walk, que é um modelo de difusão, né? E o Walking Dead, que é a série, né? Aí
ficou o nome Walking Dead do modelo, certo? Então, basicamente, você tem, de novo, a população não sedentária, só que nesse caso, eu vou fazer, no caso, por simplicidade, eu considerei somente a difusão dos zumbis, tá? Por um motivo óbvio, né? Uma vez acontecendo um apocalipse zumbi, a primeira coisa que vai abaixo é o transporte, tá? É a primeira coisa que vai abaixo. Então não faz sentido eu botar difusão de humanos. Enfim, basicamente, o modelo, eu boto um ingrediente a mais, tá? Que é o chamado termo de massa. Eu posso fazer com que os humanos se juntem para matar o zumbi, tá? Se eu não fizer isso, eu não controlo o apocalipse zumbi. Ou seja, basicamente, o segredo para eu controlar o apocalipse zumbi nesse modelo é o trabalho de equipe, certo? Mais de um humano poder se juntar e enfrentar um zumbi, tá? Aí você pode se perguntar, beleza, mas isso qual o sentido de estudar isso? Eu vou à carga de novo, né? A ideia de você estudar uma coisa dessa é você simular a interação social entre duas populações, tá? Onde você tem uma população que tenta converter a outra, né? É a guerra entre humanos e terraplanistas, né? No caso Z, vai ser a nossa população de terraplanistas, né? Terraplanistas. E o H é a população de humanos, tá? Eu mostro aqui o comportamento do termo de massa, né? O comportamento do termo de massa, ele, obviamente, para você se juntar, você vai ter que ter gente, né? Quanto mais pessoas você tiver na população, que é o X, você vai ter a possibilidade de fazer equipes maiores, né? Quanto maior a população, maior a possibilidade de você formar equipes maiores. Aí, no caso, população com 40 pessoas, você vai poder formar uma equipe, por exemplo, de 6 pessoas para confrontar um zumbi. E assim sucessivamente, certo? Então, esse gráfico, ele tem esse comportamento de salto, certo? É uma função scaling, né? Então, você usa isso no processo estocástico, onde a probabilidade, a taxa efetiva, como vocês podem ver na terceira equação de cima para baixo, a taxa efetiva é μc vezes mh. A taxa efetiva ela vai ser a taxa com a qual os humanos podem matar um zumbi vezes o tamanho da equipe de humanos. Ou seja, os humanos, eles trabalham em equipe e são mais efetivos em equipe, certo? Aí, no caso, eu vou mostrar para vocês um vídeo exatamente da simulação em rede da propagação, né, do cluster de zumbis e humanos, certo? Então, você tem aqui os zumbis em preto se propagando, os zumbis em vermelho, né, aliás, e os mortos que eles vão deixando pelo caminho em preto, certo? Em preto. Aí observe o crescimento envenenando a rede, certo? Então, basicamente, isso aí é o apocalipse zumbi na rede quadrada, certo? E o crescimento do cluster. Então, enfim, o comportamento pode ser fora da borda, né? Você tem clusters finitos separado do cluster maior, certo? E aí o que vai definir a transição de fase e o controle da propagação dos zumbis, certo? Vai ser essencialmente se esse cluster, né, de atividade onde você tem a propagação, ele vai perpassar a rede, né? Ele vai percolar a rede, ele vai atingir as bordas da rede ou não, certo? Então, basicamente, aumenta o tamanho da atividade, onde você tem contágios, né? Onde você tem contágios, bem sucedidos, né? Ou zumbificações bem sucedidas, certo? Então, enfim, eu mostro o cumulante, tá? Nesse caso aqui, ó, estranhamente, né? A gente obteve 2 limiares. Olha só que coisa interessante. Esse modelo ele não apresenta uma, mas 2 transições de fase. 2. Na primeira delas, os zumbis não propagam, não são bem-sucedidos, por quê?
porque a população é rarefeita, não tem contato, porque a população é rarefeita. Ou seja, basicamente, você evitar o contato, você pode evitar a propagação da infecção de zumbis. O segundo ponto crítico, ele tem a ver exatamente com o trabalho em equipe. Se a população for grande, se a densidade populacional for grande, tá? Os zumbis não se propagam porque você vai ter equipes maiores, né? Você vai ter equipes maiores e aí você é capaz de evitar a infecção, né? Você é capaz de evitar a propagação, tá? Aí eu mostro o colapso do cumulante e uma coisa interessante que a gente está obtendo é que os expoentes da segunda transição, eles são uma classe de universalidade nova, né? Eles não são percolação. O da transição à esquerda para densidades pequenas, né, no gráfico à esquerda de vocês, no gráfico A, ela está na classe de percolação, mas a transição à direita, né, por volta de 2,86, né, o limiar, ela está em outra classe. Aí eu mostro o parâmetro de ordem, você tem aqui uma probabilidade diferente de zero entre as densidades 8,94 e 2,86, tá? Você vai ter uma probabilidade diferente de zero do zumbi, do apocalipse zumbi destruir a humanidade, né? E no gráfico à direita você vê o colapso também com beta, que é outra classe. Também eu não obtenho percolação para a segunda transição, né? O expoente distinto, né? E, por último, a suscetibilidade. Cada transição tem uma divergência na suscetibilidade, né? Um máximo. São 2 máximos para 2 limiares. E o limiar eu mostro o expoente a seguir, o limiar epidêmico, e eu colapso com o expoente também distinto de percolação, certo? Tá? A população de humanos irremovidos também apresenta transição de fase, tá? Eu mostro aí o dado colapsado, tá? E para fechar as minhas conclusões e perspectivas, para encerrar essa apresentação. Então, o modelo C está na classe de percolação dinâmica, o modelo OCDED está em nova classe, tá? As dinâmicas baseadas em HZR terminam com a extinção da raça humana. E no caso, por exemplo, do nosso modelo HZR na rede, o que salva a humanidade é o trabalho em equipe, certo? Então, basicamente é o seguinte, esse modelo ele pode ser generalizado também, né, esse modelinho de zumbi, para o caso de assimilação cultural e assimilação colonial, né? O que é assimilação cultural? É você ter uma população que tenta pagar uma suposta teoria, né, que não seja mainstream, né, numa população, como, por exemplo, os terraplanistas, né? Ou então, essencialmente, movimentos políticos que querem mudar as bases da sociedade, né? Você tem lá um movimento político lá que quer mudar a base, o status quo, e ele vai pregar para uma classe de pessoas, né? E tentar converter, arregimentar o máximo de pessoas possível para o seu grupo, tá? Então, você tem aí a chamada assimilação cultural, tá? Um exemplo de assimilação cultural também no mundo ficcional é o que a gente... para quem é de antigamente como eu, né? Para quem já está velho, né? Para quem já está ficando velho. É a série do Star Trek, né? Você tinha uma população de indivíduos ciborgues, né? Uma raça de ciborgues lá que invadia civilizações, tá? E os transformava, né, em ciborgues assim como eles mesmos, né? E eles eram submetidos a uma inteligência superior, né? Uma forma de inteligência de colmeia, né? Que era a civilização, que é a civilização Borg, né, no reino ficcional, né? O lema deles era esse que está na tela em inglês, né? We are the Borg, lower your shields and surrender your ships. You add your biological and technological distinctiveness to your own. Your culture will adapt to service us.
Resistance Futile, né? É um exemplo de assimilação colonial, né? Esse seria um exemplo, no reino ficcional, de assimilação colonial, né? Então era isso que eu tinha para falar. Por último, o meu jabá, né? Os agradecimentos. A gente agradece ao CNPq e à CAPES, porque sem eles não, pelo financiamento dos projetos do nosso grupo que estão em vigência e também pela pós-graduação que nós trabalhamos e também um agradecimento todo especial à FAPEP, certo? Ao financiamento da FAPEP também, tá? E um obrigado, e mais uma vez um obrigado a vocês pela atenção, tá certo? Eu passo a palavra ao responsável pela palestra, certo? Então, é só. Bom, professor, quero mais uma vez agradecer pela sua palestra. Foi muito, como eu já falei, riquíssima, muito instrutiva. Ele perguntou aqui, acabei de ver o modelo HZR se poderia estudar a dinâmica de extinção em espécies em ecologia. Assim, respondendo a pergunta, na verdade, você pode colocar o mesmo formalismo de difusão, mesmo formalismo, mas aí o contato dentro do sítio, aí você troca as equações diferenciais. Em vez do modelo CIR, você pode colocar as equações diferenciais de Lotka-Volterra, e aí você tem o mesmo modelo, praticamente o mesmo processo estocástico, mas aí você vai simular extinção de espécies. Aí você pode colocar 2 espécies, 3 espécies, 4 espécies, etc. Aí o limite, só você vai dizer. Certo? Então é isso. O senhor quer dar as suas considerações? Então, eu acho que essa palestra tem mais o intuito da gente mostrar o que está fazendo para os estudantes que querem fazer pós-graduação e eventualmente estudar coisas mais avançadas e tudo, ou defender um mestrado, defender um doutorado. Então, basicamente, o que a gente está dispondo aqui é, evidentemente, fazendo também uma propaganda do nosso curso de pós-graduação, tá? Mais uma vez fazendo do nosso jabá, né? Momento jabá. E tem várias áreas aqui, não só a minha, aguardando vocês. A gente tem aqui na Universidade Federal, a gente tem ciência dos materiais, a gente tem modelos magnéticos de equilíbrio, a gente tem teoria da informação, tá? Teoria da informação, né? Mecânica quântica básica, teoria quântica de campos, a gente tem áreas avançadas também, muito avançadas, teoria quântica de campos aplicada à matéria condensada. Em breve vai ter até supercordas aqui, né? Tem um garoto que está chegando agora que trabalha com supercordas. Tem efeito Raman, né? Caracterização, e no caso é caracterização de materiais, caracterização ótica também de materiais, né? Ótica clássica, né? Aliás, ótica física, né? Ótica física para caracterização de materiais. Todas as áreas muito produtivas, você fazer uma escolha do que você quer fazer e seguir em frente e buscar uma formação melhor. Por aqui mesmo a gente tem o mestrado e o doutorado também está caminhando, certo? Então é isso. É bem interessante, principalmente aí o que o senhor citou, o efeito Raman. Eu queria só fazer porque, se eu não me engano, o professor colocou como referência bibliográfica um artigo, né? Eu queria saber se ele tem um livro para indicar, por exemplo. Cara, da área de efeito Raman eu não posso citar muita coisa. Da minha eu posso, né? Acho que o livro, para começar, é o livro de processos estocásticos fora do equilíbrio, do Mário José de Oliveira e da Tânia Tomé. Esse é o livro para começar. Tem em português e é uma leitura fácil, tranquilo, tá? Outro livro, evidentemente, é o livro do Método Monte Carlo, do Landau, certo? Aí, 2 livros para começar, mas tem outras referências que, para citar de cabeça, agora vai ficar complicado, mas essas 2 para começar. Se o senhor puder depois repassar até mesmo com o professor Guzmão, o seu e-mail, que se eu não me engano eu não cheguei aqui a ver no momento e tal,
o senhor pode mandar as indicações desses livros, porque tem pessoas que realmente elas pode até chegar a me perguntar depois, eu gostaria de saber dos livros aí que o professor falou que não Vou lembrava de deixar. todos, mas... Eu gostaria de agradecer a Adriana pelos parabéns que ela deixou, tá? Basicamente, eu acho que isso é o principal interesse de você fazer a apresentação e tal, é você apresentar o que você está trabalhando e fornecer um caminho, né? Uma forma de você fazer a propaganda da pesquisa científica como alternativa de carreira, né? É acessível, o pessoal está preocupado com o emprego, mas, cara, não se preocupem com isso agora. Busca informação, que emprego não falta, não. E outras. Se você não arrumar emprego no Brasil, é fuga de cérebro, infelizmente. Aprenda o inglês e vá para fora, tá? Lá fora, você sempre vai ter alternativas de emprego. Aqui também eu acredito que vai ter, no interior. Você tem que sempre manter a esperança, manter o foco e seguir em frente, tá? Existe essa alternativa de carreira. Se não der aqui, aprende o inglês, busque um curso de inglês e siga certo? Pense sempre em seguir para cima, né? Crescer para cima, tá? E é isso. Grande abraço a todos, tá? Deixo mais uma vez um grande abraço a todos, tá?